Por favor, eu não sei o que fazer. Eu tentei contar à minha esposa sobre isso, mas ela é professora de ciência e, graças ao meu passado de brincadeiras e piadas, ela acha que eu estou brincando agora. Há algo me perseguindo. Eu não sei o que ela quer, mas quase todas as noites, desde que comecei a vê-la, ela me aterroriza. Ela não me toca, não se comunica de nenhuma forma. Ela só me enche de horror. Se eu parecer devagar, por favor, perdoe-me. Vivemos no segundo andar de um duplex com escada para baixo. A parte de trás da casa, para o porão, é aonde as máquinas de lavar roupa estão. Há uma porta de vidro no fundo das escadas, antes da porta do porão, que dá para nossa varanda no fundo e para o quintal. 6 dias atrás, eu estava indo para o porão para trazer algumas roupas e eu olhei para fora quando eu passava. Bem, havia uma figura de pé na borda, mais distante do nosso quintal. Ela estava de costa para mim e ela só estava ali, de pé, olhando para a floresta, além de nosso quintal. Ela estava vestida com nada além de um vestido branco. Tinha muito material que fluía lentamente com o ar do vento. A cena toda me assustou instantaneamente. Mas eu pensei, poxa, ela poderia ser uma amiga do nosso vizinho de baixo. Então, eu caminhei para o porão. E, quando eu voltei, ela não estava mais lá. No dia seguinte, eu voltei novamente para o porão. E, quando passava pela porta de vidro, olhei para fora. E lá estava a mulher, de volta. Ela estava exatamente como da noite anterior, de costa e imóvel. Os pelos dos meus braços e pescoço se arrepiaram todo quando a vi. Fiquei ainda mais assustado quando percebi que ela estava com as mesmas roupas da noite anterior. Foi quando eu fiz algo que não deveria ter feito. Eu abri a porta dos fundos, inclinando-me para fora, e eu chamei ela para ver se ela estava bem, mas ela não respondeu. Ela não fez qualquer tipo de indicação de que ela me ouviu. Lá estava frio, então fechei a porta e tranquei novamente. E voltei lá para cima. Depois olhei pela janela e ela tinha ido embora novamente. Mais tarde, naquela mesma noite, eu estava no quarto, me preparando para ir dormir. Tudo estava escuro, porque minha esposa tinha ido para a cama antes de mim. Nosso quarto tem vista para o quintal, e meu lado da cama em frente à janela. Então eu tenho que ir até o outro lado do quarto, para eu poder me deitar, sem acordar minha esposa. De repente, eu tive a mesma sensação terrível no fundo do meu estômago que eu tinha começado a primeira vez que vi aquela figura no quintal. E algo me obrigou a hesitar pela janela. Minhas mãos tremiam enquanto eu puxei as cortinas um pouco e espiei através da sombra para o quintal. Era uma noite clara, de modo que o quintal não estava envolto em trevas. Mas a mulher estava de pé, no meio do quintal. Ela não estava mais na borda da mata. Estava de frente para a casa, com a cabeça inclinada para cima, olhando diretamente para a janela que eu estava espiando. Eu me afastei imediatamente, com medo que ela tivesse me visto. Seu rosto estava coberto com uma sombra dos seus cabelos, mas consegui ver seu queixo e nariz. Um nariz pontudo e um queixo fino, cinza. Sua pele parecia acinzentada, eu acho. Seu cabelo é preto e longo. Eu estava tão assustado que pulei na cama e me cobri com as cobertas como fosse uma criança. No dia seguinte, eu brinquei lá fora na neve com a minha filha, de 4 anos. Ela queria que eu puxasse seu trenó para o quintal, na parte de trás. Mas apenas o pensamento de voltar lá me deu um medo de novo. Então eu falei para ela cavar buraco de neve no quintal da frente. E naquela noite as coisas foram de mal a pior. De alguma forma,
eu tinha conseguido esquecer aquela mulher. Mas, no meio da noite, minha filha começou a chorar. Nosso quarto fica do outro lado do corredor. Eu pensei que ela poderia precisar usar o banheiro, ou apenas ter tido um sonho ruim. Então, eu fui para o quarto dela, para ver se ela estava bem. Ela estava descoberta, enrolado com uma bola em seu colchão. Então, eu puxei as cobertas e coloquei sobre ela. E foi quando ela sussurrou algo para mim. Papai, há alguém no meu armário. Eu me arrepiei na hora. Virei minha cabeça lentamente para a porta do armário, no final de sua cama. Normalmente, o armário fica fechado, mas agora estava aberto. Aquela mulher estava em pé no armário de minha filha. Nem mesmo quando ficou claro que eu a vi, ela não se moveu e nem fez nenhum som. Apenas ficou lá e me olhou através da porta aberta. Meu sangue gelou quando a vi. Levante-se, eu disse à minha filha. Venha para meu braço rapidamente. E rapidamente ela veio e me abraçou com força. Eu andei para trás, para fora do quarto, observando o armário o tempo todo. Em minha mente, eu imaginei fechando a porta e trancando ela lá dentro. Mas eu só abracei minha filha e andei para trás do meu quarto. A mulher nunca apareceu na porta. Eu não ouvi nenhum movimento do quarto de minha filha. Coloquei na minha cama e fiquei observando a porta para o seu quarto. Eu não voltei. Eu só estava lá e observando e ouvindo. Quando finalmente tive coragem de voltar para a cama, eu não dormi. Domingo, eu disse à minha esposa tudo. Eu disse a ela sobre a primeira vez que vi essa mulher e disse a ela sobre quando a vi pela janela. Eu disse a ela que ela tinha aparecido no armário de nossa filha. Ela simplesmente me disse que não era engraçado, que eu era culpado pelos pesadelos de nossa filha e que eu não deveria incentivá-la a ter medo do seu armário. Domingo à noite, minha filha me chamou no seu quarto novamente. Pode me chamar de covarde, mas eu não podia voltar para aquele quarto. Chamei ela em silêncio para eu vir até a nossa cama, mas ela chorou e disse que estava com medo. Eu queria ir buscá-la, mas eu estava com muito medo também. Eu disse a ela para puxar seu cobertor e se cobrir. Apenas se cubra, querida, e você vai ficar bem. Eu rezei para que fosse verdade. Fiquei ali, à espreita, sobre a forma adormecida de minha esposa, e para o corredor, para a porta fechada do quarto de minha filha. Eu ouvia chorar um pouco mais. Então, ela ficou em silêncio. Ela acabou caindo no sono. Segunda-feira, eu empilhei alguns brinquedos em frente à porta do seu armário. Nessa hora, não havia nenhuma dúvida em minha mente que isso era uma espécie de fantasma ou aparição. Mas continuei empilhando de qualquer maneira, como se uma pilha de brinquedos poderia impedir um fantasma. Que ridículo. Segunda noite. Minha filha não chorou, mas eu não dormi. Fiquei ali olhando para o teto, tenso. Por volta de 2 da manhã, eu vi a porta do meu quarto se abrindo e rangendo. Eu sabia que algo estava errado. Minha filha deve estar com medo, eu pensei. Então eu chamei ela, como antes. Venha, você pode dormir em nossa cama, fininha. Mas ela não veio. Foi quando eu olhei por cima de minha esposa. A mulher estava ali, de pé, na soleira da porta do quarto, seus braços pendurados ao seu lado, com os ombros para baixo largados. Seu vestido estava sujo, como se não tivesse sido lavado há anos. Eu não estava respirando, eu não estava piscando. Eu só olhei para ela e ela olhou para mim. Eu pensei, é isso, eu vou morrer. Mas
Ela não se moveu, não fez sequer um som. Eu sussurrei: "Por favor, vá embora. Por favor, me deixe em paz." Eu não conseguia desviar o olhar dela. Se eu olhasse para longe, ela vai chegar mais perto de mim. Eu tinha certeza disso. Se eu fechasse meus olhos e quando voltasse a abri-lo, ela vai estar de pé em cima de mim, olhando para mim. Em algum momento, ela se foi. É como se eu dormisse com os olhos abertos. Eu não me lembro dela desaparecer. Só que eu estava olhando para a porta e ela não estava mais lá. Ontem à noite eu fiquei acordado, esperando. Eu disse à minha esposa para fechar a porta do nosso quarto, porque a luz da noite do corredor estava me mantendo acordado. Foi estúpido, eu sei. Eu não sei o que eu estava pensando. O tempo passou. Foi quando eu ouvi um ranger da porta do quarto de minha filha. Prendi a respiração. Então, ouvi o assoalho ranger. Eu comecei a tremer incontrolavelmente. Eu ouvi a nossa porta do nosso quarto sendo aberta. E eu sabia que ela estava ali de pé na porta, sem se mover, olhando para mim. Eu não olhei. Eu não podia. Eu fiz o que eu tinha dito para minha filha fazer. Eu puxei as cobertas sobre minha cabeça. Eu sou uma bagunça completa. Um zumbi no trabalho. Eu não quero mais voltar para casa. Eu acho que vi a mulher em outros lugares. Um olhar enquanto eu estava dirigindo e vi ela sentada no banco de trás do passageiro do meu carro. Ou em pé na rua enquanto eu caminhava, apenas sentada do outro lado da mesa na hora da janta. Quando alguém passa por detrás de mim, eu já pulo assustado. Eu tenho medo. Eu tenho medo de me virar e ela está lá, esperando para mim olhar para ela. Eu não quero vê-la. Eu não quero mais vê-la. Mas eu não sei o que fazer. A única esperança que eu tenho é que, por motivos alheios, minha esposa pense em nos mudarmos. Mas o contrato de locação é até maio. Vou falar a verdade, eu não sei se vou conseguir aguentar até maio.